Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 794, Progresso da Legislação Humana. Vamos lá? 794. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Muito bem, como é que funciona isso? A sociedade, ela tem que ter as estruturas, as organizações para estabelecer limites entre direitos e deveres. Acontece que isso tem que ser assim por causa das paixões. Ainda existe muita ganância, ainda existe muita ambição, orgulho. Então, para que haja a proteção daqueles dos mais fracos, é preciso que tenhamos leis civis para conter os abusos das paixões. Então, por isso ainda as leis humanas são necessárias. Mas a partir do momento em que o homem evoluir, que o espírito se tornar um pouco mais puro, as leis dos homens vão se assemelhar às leis de Deus, às leis naturais. Por quê? Porque não estaremos mais sob o jugo das paixões. Não teremos mais a vontade de levar vantagem em relação ao nosso semelhante. Ao contrário, teremos sim a disposição e o empenho em amá-lo. Então, à medida em que o espírito evolui e ele percebe que os maiores valores da vida são os sentimentos e os conhecimentos que nós podemos adquirir durante a nossa encarnação, os outros valores materiais vão diminuir. E aí o respeito mútuo, a convivência fraterna vai prevalecer. Então as leis dos homens vão se assemelhar às leis de Deus. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fazem para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição, por meio de leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado na infância das sociedades o direito do mais forte. Então, as leis humanas variam de acordo com a evolução do espírito. Há algumas centenas de anos nós tínhamos o direito ao duelo. O ofendido tinha o direito de matar o ofensor, ou vice-versa, segundo o julgamento de Deus, né? Ambos se punham para destruir. Isso acontecia em praça pública diante de testemunhas, e não era um crime. Hoje sabemos que o não matar lá de Moisés, e foi quando Moisés estabeleceu nos 10 mandamentos, ele deve regir a nossa sociedade. Então, o duelo foi abolido, já não é mais permitido, é considerado crime. Assim, outros comportamentos relacionados à sociedade que eram permitidos hoje não são mais. Né? A subjugação da mulher, por exemplo, que a cada período adquire mais liberdade, mais influência e poder de decisão na vida social. Né? Antes ela era subjugada. No tempo de Jesus, a mulher não podia andar ao lado do marido, ela tinha que andar atrás. Então, todas essas leis, esses costumes, eles vão se alterando de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais nos aproximarmos do Evangelho, mais próximos estaremos das leis de Deus e, consequentemente, vamos adaptando a nossa sociedade
de uma forma mais fraterna, mais amorosa, conforme nós dissemos na questão anterior. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Hoje ainda estava conversando com uma pessoa sobre a Fundação Casa. A Fundação Casa é para menores infratores. Então, crianças, né, menores, que pela influência da sociedade, pelas necessidades materiais, acabam cometendo crimes. E elas são recolhidas na instituição Casa, que não é um lugar de recuperação, mas um lugar de punição. Isso significa que aqueles espíritos que ali se encontram, ainda em tenra idade, eles vão ampliar a sua revolta contra o sistema. Porque poucos vão ter a oportunidade de rever seus valores e ser reintegrado à sociedade. Enquanto as instituições penais forem punitivas e não recuperar as pessoas, não tiver como propósito recuperar as pessoas, nós vamos continuar com dificuldade de conviver com essas pessoas, porque elas entram no presídio, entram na Fundação Casa e saem de lá marginais formados, né? Como se fosse uma universidade. É a educação, como o Espírito disse, que vai transformar isso. À medida em que nossas crianças puderem receber novos valores e a sociedade como um todo der um exemplo melhor, nós teremos uma modificação nesse sistema, porque é a educação que transforma, é o amor que diminui o mal no coração das pessoas. É preciso oferecer condições para que essas pessoas aprendam a viver de uma forma diferente, porque o erro já foi cometido e castigá-los não altera o erro, apenas aumenta a revolta. Então, por isso que as leis são rigorosas e acabam sendo cada vez mais exigentes, punitivas, ao invés de recuperar as pessoas. Então, o poder público deveria, principalmente na Fundação Casa, falando do nosso Estado, o poder público deveria investir na socialização desses infratores. Ah, são delinquentes, são psicopatas. Mesmo um doente pode receber tratamento e remédio para que ele se recupere. Então, enquanto não houver essa filosofia de recuperar ao invés de punir, nós teremos ainda prisões severas e castigos que hoje prejudicam aquele ser que pela ignorância cometeu erros e ele, punido, vai aumentar sua revolta e cometer ainda mais erros. 797. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera. Então, nós temos essa evolução gradativa dos espíritos. Às vezes a gente olha para a nossa sociedade e tem dificuldade de enxergar a evolução. Nós vemos as cracolândias, a violência urbana por causa de furtos devido a essa doença que é o vício no crack, e temos dificuldade de enxergar que está havendo uma evolução, está havendo um progresso. Nós olhamos ainda nações em guerra pela ganância, por ideias religiosas, e nos entristecemos com isso. Mas não podemos esquecer que existe um ser maior que está conduzindo tudo isso.
e que muitas vezes são através dessas destruições, desses cataclismas, que nós vamos encontrar um meio de aprender e de evoluir. Outra coisa que nos foi dita pelos Espíritos é que nós estamos vivendo um período de transição. Em breve teremos a transformação do nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E que os Espíritos estão tendo a última oportunidade de encontrar esse caminho numa civilização em que a religiosidade cresce em todo o mundo, né? Seja ela de qualquer tipo de religião, protestante, católico, muçulmano, espírita, entre tantas outras religiões, né? Budistas, entre tantas outras religiões. Mas todas elas religam a Deus e têm a mesma origem. Então, nós percebemos que essa transformação, que é muito lenta e é difícil enxergar em poucos anos, que é o que a gente está vivendo aqui hoje, mas ela está ocorrendo, porque a sociedade hoje é bem melhor do que era ontem e amanhã será ainda melhor. Nós temos que ter confiança, como disse o Espírito, né? O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera. Então, à medida que espíritos mais evoluídos forem reencarnando aqui na Terra e servindo de modelos, a sociedade vai se transformando. Mas é gradativo, porque depende da vontade de cada um. Nós não conseguimos acelerar o processo evolutivo do ser, porque deve ser de dentro para fora. São os exemplos, são os estudos, o conhecimento que ajudam o ser a evoluir, mas tem que ser pela sua própria iniciativa. E nós vamos, num futuro não muito distante, viver num mundo mais feliz. Um mundo de transição, um mundo regenerador, onde nós vamos combater as nossas más tendências e parar de culpar o nosso semelhante pelas nossas adversidades, pelos nossos conflitos. Isso está muito próximo de acontecer e depende de cada um de nós encontrar esse caminho. Quando estivermos todos prontos, a sociedade vai reformar suas leis e tudo ficará bem. Vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir da questão 798, influência do Espiritismo no progresso. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos estudar um pouco mais sobre a vossa doutrina. Nesse dia em que nos reunimos pelo pensamento e sentimento, elevamos o nosso pensamento a vós pedindo luz, proteção, consolo àqueles que sofrem no estado do Rio Grande do Sul, que enfrentam esses cataclismos, né, gerados pelo clima, que eles tenham a confiança de que o caminho percorrido nos traz evolução e aprendizado, e que tudo está em vossas mãos, que é o nosso governador. Que confiantes na vossa misericórdia, possamos seguir em frente e usufruir da oportunidade da prática da caridade, da fraternidade, do amor em relação àqueles irmãos que tanto sofrem nesse momento da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.